Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eu quero ser um vaso de honra, honrado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Ensina minha vida, prepara-me para fazer o meu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta manhã de sexta-feira, hoje 12 de outubro, dia do descobrimento da América, dia do atletismo e dia do engenheiro agrônomo e dia da criança. Sim, hoje é o dia da criança. E nós precisamos de orar muito, mas muito mesmo, por nossas crianças. Muitas delas não tiveram oportunidade desde a sua infância de estudar, de ler e escrever. Algumas delas são exploradas no trabalho, outras ainda quando crianças são molestadas. E neste dia da criança, é bom que as nossas autoridades reflitam o que se pode fazer
para que reverta-se este quadro. Quantas crianças hoje estão realmente prejudicadas para o resto da vida, sem falar naquelas que não tiveram a oportunidade sequer de nascer, porque foram abortadas desde o ventre. Sim, essas crianças perderam o direito de existir, perderam o direito de viver antes mesmo de nascer. Então, nesse Dia da Criança, eu quero fazer aqui um apelo, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, que os nossos governantes vejam isso com mais cuidado, com mais zelo, com mais amor, com mais apreço, com mais dedicação. Não basta no Dia da Criança se comprar um presente para dar a uma criança. Basta pensar no que se pode fazer e no que se deve fazer para mudar a história de muitas crianças. Que bom que nesse dia as nossas autoridades governamentais vissem com preocupação o futuro desta nação, o destino deste país. Depende da formação, da criação, da educação, daquilo que nós vamos passar para as nossas crianças. Por isso a Bíblia nos diz lá em Provérbios 22, verso 6, instrui a criança, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele for adulto não se afaste dele. E que ensinamentos estão querendo dar para as nossas crianças? Estão querendo implantar no coração das nossas crianças, antes da sua formação já, de ter realmente poder de decisão, tantas coisas erradas, inclusive a prática abusiva sexualmente, levando as nossas crianças a serem molestadas pela pedofilia e por toda sorte de imoralidade. É esse o ensino que essa cultura está querendo implantar em nossas crianças. Ao contrário, a Bíblia diz, instrui a criança, ensina a criança no caminho que deve andar. Algum tempo atrás, vocês devem estar lembrados, houve uma exposição promovida pela Santander, e ali crianças eram expostas a pessoas totalmente despidas para que elas pudessem ter uma experiência. Que experiência? Crianças não têm, mas não têm nenhuma condição mental, psicológica, para que ela realmente tenha essas experiências tão absurdas que estão querendo implantar como se fosse cultura. Cultura não é isso, gente. Veja em determinadas nações desenvolvidas qual é a cultura que estão passando para as crianças. É essa porcaria, desculpe-me essa expressão, essa falta de respeito ao direito da criança. Isso está sendo negado, está sendo inclusive levado ao ridículo. E nesse Dia da Criança, aqui estamos trazendo o nosso protesto. Não é assim, não é por esse caminho que nós vamos celebrar ou comemorar o Dia da Criança. Seria protestando realmente tudo isso, todo esse tipo de abuso, de coisas ridículas que estão ensinando ou que estão querendo passar como forma de cultura. Que cultura é essa? Então, no Dia da Criança, nós queremos deixar esta palavra, registrarmos esta palavra de protesto. Vamos ao nosso presbítero trazendo a conclusão desta mensagem que ele transmitiu em nosso templo. Que você receba esta palavra e seja edificado através dela. O apóstolo Paulo, irmão, sabia que não são gracejos, não são historinhas bonitas que vão transformar a vida de um indivíduo perdido e distante de Deus, mas uma mensagem que contém a pessoa de Jesus Cristo e que seja feita sob sinceridade. Quando a palavra de Deus, irmãos, é proclamada com sinceridade, é sinal de que o próprio Deus se faz presente por meio do seu Santo Espírito, que por sua vez, graças ao sacrifício de Cristo, tende a convencer homens dos seus pecados. O que é que diz Romanos capítulo 10, versículo 17? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo tinha o objetivo de ver o nome do Senhor conhecido em seus ouvintes. Este apóstolo, irmãos, não tinha truques a apresentar a fim de enganar as pessoas. Este apóstolo não tinha o objetivo de ganhar dinheiro às custas da pregação. Este nobre apóstolo, irmãos, é um exemplo perfeito para a nossa geração atual.
e para as futuras, que ora se auto-intitulam apóstolos e que há muito tempo, abandonaram a sinceridade em seu modelo de pregação da palavra de Deus. Em terceiro lugar, quando nós lemos o apóstolo Paulo falar da parte de Deus, nós encontramos o mandato e a procedência da mensagem. Ele estava, irmãos, cumprindo o papel de embaixador e de representante. No passado, irmãos, os embaixadores faziam representações de um rei e de seu governo. Esses embaixadores, irmãos, possibilitavam negociações, acordos, aproximações com nações estrangeiras e às vezes até nações inimigas. Mas vale salientar, eles não possuíam autoridade própria, pois quem cumpre o papel de embaixador não fala o que pensa nem o que quer, mas apenas aquilo que lhe fora orientado a falar. E se ele resolvesse falar algo diferente do que lhe fora mandado falar, ele seria demitido. E pior que isso, ele assumiria as consequências do dano causado por ele. Nós cristãos, irmãos, também somos embaixadores de Cristo. Você pode dizer amém? Nós cristãos também somos embaixadores de Cristo. Isso está revelado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, onde Paulo aplica para si e para a igreja o ofício de embaixador. Ele vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Portanto, nós fomos chamados com a finalidade de sermos porta-vozes do Rei dos Reis. Como resultado disso, irmãos, eu não devo falar o que eu acho que seja conveniente falar. Eu não devo falar aquilo que as pessoas acham conveniente ouvir. Eu devo falar aquilo que o meu Senhor me manda falar. E o que Deus me mandou falar está em sua palavra e não a parte dela. Amém? Eu fico admirado, irmãos, com 2 tipos de crentes que existem dentro da igreja. O primeiro tipo de crente é aquele que adora falar e dizer o que Deus não disse. E o segundo tipo de crente é aquele que faz questão de ouvir o primeiro tipo de crente. Ficou confuso? Ambos existem um por causa do outro. Um fala o que Deus não disse e o outro adora ouvir o que Deus também não mandou dizer. Deus mandou você falar, irmãos. Você se sente impulsionado pelo Espírito Santo a dizer algo? É simples. Não fuja da sua responsabilidade. Fale, seja ousado, mas também não fuja daquilo que seu rei mandou você falar, porque o que o seu rei disse está aqui. Você pode dizer amém? Abra a Bíblia e pare de inventar o que Deus não disse. Você é um embaixador, um representante, e não é o próprio Deus. Parem de dizer, eis que eu te digo. Parem de dizer, Deus mandou dizer. E passe a dizer o seguinte, veja o que a palavra de Deus nos diz. Martinho Lutero, irmãos, afirmou algo muito forte, olha o que ele disse. O porteiro de um bordel é menos nocivo à alma humana do que alguém que prega um falso evangelho. Eu vou dar outras palavras a esta expressão de Martinho Lutero. Um vigia de uma zona é menos prejudicial à alma de uma pessoa do que alguém que prega um evangelho falso. A missão, irmãos, do embaixador é de construir pontes entre Deus e os perdidos. Isto só será legítimo, isto só será possível se ele utilizar as palavras do seu rei. Um embaixador, irmãos, comissionado por Deus, deve levar os homens a compreenderem a necessidade de Deus e de sua benevolência. Um embaixador chamado, convocado, comissionado por Deus, deve fazer os homens se reconciliarem com o próprio Deus. Pois se isso não acontecer, e se este indivíduo não entender essa mensagem de reconciliação, estas pessoas serão tratadas como inimigas. Eu fico maravilhado, irmãos, com o amor de Deus pelos seus filhos, por aqueles a quem Ele escolheu desde a eternidade.
Isto fica claro sob o serviço e o ofício dos embaixadores. Onde já se viu, irmãos, veja só, um justo juiz permitir, dar condições a um criminoso que aceita o seu perdão. Onde já se viu um agiota tratar com o seu devedor, que está arruinado, quebrado, devendo tudo o que tem, dizendo o seguinte: aceite o meu perdão? Isso só é possível porque nós temos as Escrituras, que são inspiradas o suficiente para nos fazer acreditar nesta mensagem, que por sua vez é apresentada por embaixadores sinceros. Em quarto lugar, irmãos, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo expressar no texto, na sua presença, nós encontramos o temor do expositor da mensagem. O apóstolo Paulo, irmãos, não tinha dúvidas de que o olhar de Deus estava sobre ele. E isto causava espanto neste apóstolo. Pois, irmãos, se estamos sob o olhar de Deus, o qual tudo observa e nada foge do seu conhecimento, Ele há de aprovar as nossas ações ou há de rejeitá-las. Pois o embaixador que não transmite com precisão a mensagem que recebeu, ele é responsável pelas consequências causadas. Veja o que Paulo nos diz, irmãos, a respeito daqueles que se disfarçam de embaixadores, falando que Deus não disse em sua palavra e que por vezes deve ser motivo de alerta para mim e para você. Abra comigo 2 aos Coríntios, já está aberta, né? Pule comigo algumas páginas, capítulo 11. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Versos 13 a 15. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Olha o que Paulo vai nos dizer. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha. Paulo está dizendo, não se surpreendam, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Mas observe bem o final desse verso. O fim dos quais será conforme... Diga bem forte, irmão. O fim dos quais será conforme... O julgamento, irmãos, destes que se transfiguram em apóstolos de Cristo, o julgamento destes que adulteram a mensagem do Senhor, pode até parecer que está demorando, pode até parecer que está tardio, mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Volte algumas páginas. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Quando o indivíduo, irmãos, adultera a palavra de Deus, fazendo isso sem nenhum temor em si, ele revela o seu verdadeiro caráter. Ele não passa de servo de Satanás, aquele que é enganador por excelência. E nos últimos dias, irmãos, nós temos visto estes falsos obreiros, homens sem temor nenhum, se espalhar com velocidade. E esta evidência está clara quando voltamos alguns anos, olhando pouco para trás, para o passado, mas precisamente nos 2 últimos séculos. No século XIX, irmãos, eu vou concluir, está bem perto. No século XIX, o cristianismo passou a sofrer alguns abalos. Isto se deu por causa do surgimento de 2 terríveis movimentos. O primeiro deles foi o liberalismo teológico, e o segundo deles foi o neopentecostalismo. O liberalismo teológico, irmãos, é uma espécie de junção
a adaptação da fé cristã genuína com a mentalidade do homem moderno, que por sua vez, como consequência disso, nega a inspiração e a inerrância da palavra de Deus. O neopentecostalismo, irmãos, tão forte na mídia, basta você ligar o rádio, basta você ligar a TV, nega a suficiência e a autoridade das Escrituras, porque ela passa a dar ênfase ao experiencialismo. Um movimento troca a palavra de Deus pela razão, e o outro movimento troca a palavra de Deus pela experiência individual. Isto provoca dois resultados no homem: incredulidade e um falso e um maldito misticismo. E sabe quem produziu isso? Homens sem temor. Homens sem temor. E sabe quem responderá por isso? Eles mesmos. Na verdade, irmãos, o olhar de Deus repousa sobre todos nós. E quando temos a certeza de que Deus está nos olhando, nós nos sentimos impedidos de manusear a palavra de Deus de maneira indevida e fraudulosa. A pregação, irmãos, da palavra de Deus sempre foi uma necessidade da igreja. E ela não pode estar separada da vida da igreja, pois foi a pregação da palavra de Deus que deu à luz à igreja. E somente esta pregação das boas novas é quem pode manter a igreja de pé e viva, além da oração, é óbvio. Ao observarmos a história, irmãos, nós precisamos olhar sempre um pouco para trás, irmãos, é importante. Ao observarmos a história da igreja, nós vamos descobrir que a sua força, a força da igreja, estava diretamente relacionada à força do púlpito, da pregação da palavra de Deus. Vá comigo para o Velho Testamento, Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Olha o que nos diz Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para também ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que eu fico maravilhado e glorifico a Deus, irmãos, é que isto aqui, este propósito do coração de Esdras veio assim cumprir nos tempos e nos dias de Neemias, onde Deus, irmãos, de forma maravilhosa, realiza uma reforma espiritual no meio do seu povo. Isto se deu por causa da leitura, da exposição, do ensino, da palavra de Deus, para ser mais preciso, do livro da lei de Moisés. Passe algumas páginas, vá para Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versos 3 a 6. Neemias 8, versos 3 a 6. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Veja o verso 5. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o, todo o povo se pôs de pé. Por fim, o verso 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com rostos em terra. Sabe o resultado deste propósito? Está também descrito no capítulo seguinte. Veja comigo, Neemias capítulo 9. Versos 1 a 3, Neemias capítulo 9, versos 1 a 3. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejuns e com sacos, e traziam terra sobre si.
E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros. Olha o resultado da pregação da palavra. E puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados, e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia. E na outra 4/4 fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Resultado da exposição fiel da palavra de Deus. Lembra, irmãos, da reforma protestante, que teve o seu ápice em Martinho Lutero, após ter lido um verso, onde diz: o justo viverá da fé. Lembre-se, irmãos, que muitos outros que antecederam Martinho Lutero e sucederam, a exemplo de John Hus, William Tyndale, foram queimados vivos por causa da palavra. João Calvino, Ulrich Zwingli, John Wycliffe, irmãos, que teve os seus restos mortais exumados, tirados da terra, anos mais tarde de sua morte, para que a Igreja Católica o considerasse herege, por causa dos seus escritos, por causa da força da pregação, irmãos. Todos esses homens estão diretamente relacionados à força da pregação pura e simples da palavra de Deus. Portanto, irmãos, tenhamos zelo por tão grande responsabilidade e missão que nos foi dada, da qual nós chamamos de pregação da palavra. Façamos, irmãos, com amor e com devido respeito, e utilizando de todos esses filtros. Passa um slide, Larissa. Em todas as ocasiões, irmãos, anunciemos a Cristo, e que isso seja feito com toda a sinceridade, sem negociações, sem fraudes, lembrando que toda a autoridade e a responsabilidade para com isso procede do próprio Deus. Pois se de Deus recebemos esta comissão, a Deus também deveremos prestar contas. E eu quero encerrar, irmãos, fazendo a leitura, e convido você a ficar de pé, da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 4. Esses são os filtros. Toda mensagem tem que ter um foco: anunciar a Cristo. Toda mensagem, irmãos, precisa de um modelo. Ela deve ser feita com sinceridade, sem ganâncias. Toda mensagem tem uma procedência. Você tem que observá-la e ver se ela procede do próprio Deus. E a mensagem do próprio Deus está em sua palavra. Toda mensagem deve vir de um homem feito com temor, pois ele assume riscos sobre isso. 2 Timóteo capítulo 4, veja conosco, Larissa, para todos lermos em uma só voz. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Vamos ler, irmãos, todos numa só voz? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O segredo está na pregação da palavra. Pregue a palavra e pregue a palavra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por este momento. E te louvamos pela tua poderosa palavra, do qual, sob o sangue de muitos homens, sob o sacrifício de inúmeros indivíduos, e de maneira inspirada, o Senhor fez isto, nós a possuímos. Ela é o filtro, Pai, para tudo aquilo que precisamos ouvir. Portanto, Deus, possamos utilizá-la com zelo, com amor. É a oração que te fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.